Leia comigo o capítulo 15, um texto muito conhecido. Fala sobre a videira e os ramos, João 15. É a última das 7 frases de Jesus quando ele se autoproclama, eu sou. Esse é o último eu sou. Ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto. Ele descorta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim ou nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Amém? Permanecer. Não sei se você atentou, mas esse verbo apareceu apenas nesse poucos 8 versículos, 11 vezes. 11 vezes. E eu quero falar sobre permanência aqui, falar sobre, obviamente, fazendo um relato sobre a igreja, mas eu queria falar sobre a permanência, a continuidade, o estar focado. Você concorda comigo que nós vivemos um tempo em que muito se cobra de nós, de você, de mim, você profissional, você pai, mãe, permanência, continuidade, resiliência, força para continuar, sendo que muitas vezes nós encontramos aqueles momentos assim de dificuldade para dar o segundo passo, e quando nós olhamos, há vozes ao nosso entorno dizendo assim, permaneçam, não fraquejem, mantenham os pés firmes, o olho focado no objetivo, permaneçam. Os pais, naturalmente, ao criarem seus filhos, eles têm alguns roteiros, alguns códigos, e um deles é esse. Eles ensinam os meninos e meninas desde pequenos a permanecerem em algumas coisas que são boas e a deixarem outras que são ruins. Isso é tão interessante que as minhas filhas já cresceram, a menor tem 13 anos, então já passei por essa fase, mas veja ali o pequeno, e outros tantos que estavam aqui, bebezinhos como a Alice que está ali, e os pais dessas crianças, eles têm por certo que algumas coisas são tão óbvias, que são corretas, que eles vão ensinar os seus filhos a permanecerem. Concorda comigo? Então eles vão dizer assim, pai, mas eu falei a verdade na escola e os caras me deram uns cascudos lá porque era para eu mentir. O pai vai falar para ele, permaneça. Pai, aí cresceu, adolescente, todo mundo foi para um lugar tal. E aí o pai já tinha me ensinado, a mãe já tinha me ensinado para eu não ir lá. E eu permaneci, mas aquilo me constrangeu tanto, eu fui envergonhado, aconteceu isso, aquilo. Ou seja, aquela voz do pai e da mãe entrando no coração do filho dizendo, permaneça, continue, olhe para o objetivo e centre-se nisso e continue. Portanto, quando nós falamos em permanência, nós falamos em algo que para nós faz muito sentido. Porque traz para cada um de nós, você, eu, independentemente de aonde você trabalha, no que você crê, quais são as suas convicções de vida, propósitos para os próximos 10 anos, você tem alguns objetivos nos quais você coloca a sua fé, coloca o seu trabalho, coloca o seu dinheiro e você permanece. Quem é casado aqui há mais de 20 anos? Levanta a mão, por favor. Um monte, hein? Parabéns para vocês. Eu não vou nem começar a brincar, porque o irmão Ego e a irmã Lorena vão avacalhar com a gente. Daí eles já ganharam. Aí não tem graça. Só assistir a eles. Mas ali um monte de gente há mais de 20 anos, hein? Ei, só pra nós, não deixa teu filho ouvir. Por que você permaneceu com esse cara aí, com essa guria? Que te deu trabalho, hein? Ele te deu trabalho. Deu ou não deu? Deu. Vamos falar a verdade. Ela também deu trabalho, as mulheres também dão trabalho. Um pouco menos, um pouco mais, sei lá, depende do momento. Mas deram trabalho. Mas você permaneceu? Você esteve centrado e focado. E aí, escute bem. Existem vozes que vão dizer para você assim. Tem muitos momentos que você, mesmo permanecendo,
mesmo estando focado, mesmo tendo a certeza e a convicção de que aquilo que você está fazendo é o corretíssimo, você vai tropeçar. Você vai de alguma maneira mostrar, escute bem aqui, a sua porção de vulnerabilidade. Você vai mostrar o seu lado que às vezes você não quer mostrar, eu não quero mostrar. Você vai mostrar aquele seu lado, sabe quem, enfim, joga bola ou brinca de bola, faz de conta, que é o seu lado onde você não quer mostrar. Se você bate com a direita ou bate com a esquerda, bate com uma mais feia que a outra, ou se você não bate com as duas mesmo, não joga nada. Seus lados vulneráveis, a gente não quer mostrar os lados vulneráveis do mundo, não quer, porque o mundo vai cobrar, escute bem, isso aqui não é uma plateia religiosa, nós estamos debaixo da unção do Espírito Santo e com a Bíblia aberta. Portanto, nós estamos aqui sendo ministrados pelo Espírito de Deus para viver a nossa vida. Não para entrar numa caixinha, como muitas vezes eles querem nos colocar como igreja. A igrejinha, tadinha, pequenina, de pessoas tão bobinhas que pensam sobre coisas tão infantilizadas. Não. Nós estamos falando do mundo aqui, ao nosso redor. De maneira que o mundo vai cobrar de você a infalibilidade. Você não pode falhar. Você tem que permanecer sempre correto, sempre santo, sempre no alto, performando, como dizem hoje. Você nunca pode errar, porque se você errar, você é cortado fora. Quero dar uma primeira boa notícia nessa noite, celebrando 80 anos. Ser igreja não é frequentar um local. E esse local aqui, onde nós estamos, não é o local inicial da primeira igreja batista. É lá, na Major Acácio Moreira. Aqueles que foram das antigas sabem onde é que era. E também não era aquele templo amarelinho, eram outros de madeira. Como eram todas as igrejas há 80, 90 anos atrás. Não havia uma igreja de... Nem assim, isso era uma igreja de rico, não ia existir. Mas espera aí, eles começaram uma igreja de madeira, com aquelas dificuldades, não tinha som, não tinha ventilador, talvez um ventilador, iluminação precária, piso, banheiro ruim, talvez uma patente, não sei. Mas eles começaram. Concorda comigo? O que tinha de único, singular, que marcou as igrejas, e não só essa igreja, mas todas as igrejas ao longo da história? Aquelas que vivem e permanecem. A palavra de Deus. Nunca haverá um dia, um mês e um ano, se uma igreja estiver centrada na palavra de Deus e permanecer na palavra de Deus, não haverá um mês, um ano, um dia, décadas, onde vidas não serão transformadas. Porque se a palavra de Deus é pregada, o evangelho é pregado e anunciado, a fé é liberada, a igreja se move em sua missão, as pessoas são transformadas, uma sociedade é transformada. Nesse texto aqui, queridos, escute bem, esse texto do capítulo 13 ao capítulo 17 de João, são os 4 capítulos onde Jesus chama para si os seus discípulos. Capítulo 13, a ceia, o último momento, onde Jesus vai lá, chega na casa deles, ele lava os pés dos apóstolos. 13 e 14, ele começa a falar, eu vou morrer, eu vou ao Pai. 14 ele fala, eu vou morrer, o Espírito Santo vai descer. No 16 e 17 ele fala a mesma coisa. 17 ele faz a oração sacerdotal. Mas o 15 é o meio. O 15 é a estrutura do meio. O capítulo 15 é como se Jesus, na última declaração de Eu Sou, estivesse apontando para mim, para você, para a sua casa, como permanecer. Por que muitas vezes a gente não permanece em algumas coisas? Por que a gente caminha com Cristo, de repente, um mês bem, outro mês não está tão bem, daqui a pouco a gente tropeça, levanta? Há uma palavra liberada, e isso não é um segredo, não é um mistério, Jesus revela isso. Deus nos orienta em sua palavra sobre o mistério da comunhão. E ele diz, escute bem, ele começa dizendo, e ele fala sobre isso, o permanecer está ligado à figura de 3 pessoas aqui. O agricultor, que é o pai, ele que é a videira e nós que somos os ramos. Amém? Está comigo aqui? O agricultor, que é o pai, ele que é a videira e nós somos os ramos. Ou seja, existem de maneira clara a perspectiva de quem é Deus, quem é Jesus e quem somos nós. Nós somos os ramos. O pai é o agricultor é aquele que cuida, ara, ele dá o crescimento. A videira é a estrutura sobre a qual tudo cresce e se move. Os ramos na ponta, para dar o fruto. A igreja, você e eu. A igreja nasce, escute bem, a igreja nasce numa visão de comunhão. Quando Deus cria a igreja, quando a igreja é criada, e você sabe o texto de Atos, leia 1 e 2 de Atos, você vai ver como a igreja nasce. Ela nasce no Espírito, no derramado do Espírito Santo. Mas muito antes disso, lá no Gênesis, Deus forma o homem,
forma Adão e ele diz, não é bom que ele viva só, eu vou fazer para ele um auxiliador idôneo. Ele traz a mulher para junto de Adão, ele estabelece uma comunhão. Por que comunhão? Porque a vontade de Deus sempre foi, desde o início, estabelecer uma reprodução daquilo que a Trindade representa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Comunhão. Então, quando Deus criou o homem, ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O homem é criado com esse DNA da comunhão, do laço, do relacionamento. Sociólogos, antropólogos falam que nós somos seres relacionais. Somos. Quem consegue viver sozinho? Você consegue? Duvido. Bota você num quarto escuro. Faz um teste. Já fizeram esse teste? Ou num quarto branco. Durante um dia. Escute bem. Um dia, uma pessoa sozinha, no quarto branco, sem nenhum tipo de ruído, ela sozinha. Muitas das pessoas, logo depois de 5 horas nesse quarto, pedem para sair, porque elas começam a enlouquecer. Elas não conseguem lidar com suas emoções, seus sentimentos sozinhas num quarto. Elas estão sozinhas. Agora, coloca uma pessoa e mais uma pessoa num quarto branco. Eles vão matar o pessoal que está lá, tentando sequestrar eles e eles vão falar tanto. Eles vão conversar. Agora coloca um rapaz e uma moça. Coloca o marido e uma mulher. É capaz de gerar o filho, nascer o filho, fazer o parto. Estou exagerando, você percebe o sentido do que eu estou falando? É por isso que a igreja é marcada pela comunhão. É por isso que o diabo atenta tanto para a comunhão, que é uma marca da igreja. E é por isso que atenta tanto contra a minha vida e a sua vida, para que nas pequenas rugas, naquelas coisinhas, naqueles mimimis, naquelas coisinhas nossas, do nosso coração enganoso, a gente olha e diga, também não quero mais viver em comunhão. Também não quero mais caminhar ao lado dessa pessoa. Sendo que o próprio Deus nos projetou para vivermos em absoluta comunhão uns com os outros. E aí eu quero voltar e dizer de novo, isso não quer dizer acerto. Isso quer dizer que eu vou acertar sempre com você e você vai acertar sempre comigo. Jesus revela que somente quando estamos nele, intimamente ligados à fonte que é ele, nós podemos viver uma vida plena. Escute bem, quando ele diz que Jesus, se ele fala, eu sou a videira e vocês são os ramos, se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, ele não está dizendo, escute bem, se vocês forem à igreja todos os domingos, frequentarem um grupo familiar, uma célula, um pequeno grupo toda quarta, quinta ou sexta-feira, serem dizimistas ou ofertantes da obra. Não. Tudo isso é decorrência de algo intrínseco. Por exemplo, quando você vai numa videira, você vai num local, aliás, que tem uma videira, você vê os galhos, os ramos, você vê no parreiral, você vê uva, você vê os cachos de uva, você não consegue olhar e dizer assim, ó, aqui começa, você vê o cacho, mas não tem como você dizer assim, esse cacho lindo, ele nasceu, ficou assim gostoso, suculento, uma maravilha, sem que você considere que tudo aquilo ali que na ponta aconteceu, derivou, ocorreu, nasceu, porque teve um processo longo, assim ó, de entrelaçamento. É a videira e os ramos ligados. Intimidade, conhecer a voz de Deus, ouvi-lo, respeitá-lo, obedecê-lo, no meio de tantos ruídos que nós ouvimos hoje. Eu quero perguntar a você, e essa é uma pergunta para que você responda para você, e comece a responder a partir de agora. O quanto você tem ouvido Deus, e o quanto você, ramo, tem olhado para a videira, e tem agradecido por tudo que Ele tem dado a você, reconhecendo que se não fosse por Ele, de maneira nenhuma, você seria alguém como você é hoje, ou teria algo que você tem hoje. Muitas vezes nos esquecemos que, se nós não estivermos nele, ligado, intrinsecamente ligados a Ele, absolutamente nada vai acontecer. E essa é uma sentença cortante, escuta. Ele diz, 15:5, sem mim nada podeis fazer. Daí você pode falar, pastor, mas eu faço um monte de coisa. Mas vamos adiantar. Mas tem um monte de gente que não ama Deus, é desobediente a Deus, brinca com Deus, só peca e faz um monte de coisa. A palavra não está dizendo que as pessoas não vão fazer um monte de coisa. O que ele está dizendo aqui no capítulo 15, ele está falando sobre frutos, e frutos espirituais. E nunca você vai ver um homem desobediente sendo íntegro com a sua esposa. Você nunca vai ver um homem mentiroso sendo obediente a Deus. Você não vai ver nunca um homem maledicente sendo um homem generoso. Você não vai ver um homem generoso sendo um homem benevolente. Não encaixa.
é da alma, do coração, é do caráter. O fruto não vai aparecer, a raiz é ruim. Aí o que tem a ver com igreja? Tudo. Jesus nos faz igreja, faz de você igreja. Se você já frequenta uma igreja, coloca você no local chamado igreja, separa você, escute bem, como uma comunidade diferente do mundo. E aí cuidado para que nesses tempos que a gente vive, você não tenha uma perspectiva equivocada do que é ser diferente. Não ser diferente não é porque você vai numa porta onde tem um título assim, Igreja Batista Conectar ou Igreja Evangélica. Não. E lá numa outra porta está Centro Espírita, e na outra porta Centro de Umbanda, na outra porta Igreja Católica. Não é isso. A diferença na qual eu me baseio aqui, aquilo que a palavra fala sobre nós sermos uma comunidade messiânica. O que quer dizer isso? Uma comunidade que foi comprada pelo Messias, por Jesus. Uma comunidade que nasceu, uma comunidade que se estruturou ao longo da história porque conheceu a Jesus Cristo. E porque se devota a Ele. O que é devoção? É paixão diária. Todos os dias eu oro, eu busco ouvi-lo. Não é apenas, como a gente ouviu esse final de semana, o pastor Pezzini dizendo, né, que muitas das nossas orações são apenas de fato requerimentos, onde a gente coloca um monte de coisa, papai, depois a gente coloca assim um enter, como se fosse um enter, mandamos para o céu. E aí a hora que Deus quer falar conosco, a gente já fugiu, já saiu, já correu. Aí Deus quer falar assim, ei, eu quero mostrar para você algumas coisas. A gente já fugiu da presença dele. A gente não para. Não é. Quão difícil é parar nos dias de hoje. Mas quão difícil ainda mais é viver longe do Senhor. Quão difícil é a gente olhar para a nossa vida e pensar assim, puxa, eu estou semeando e não estou colhendo nada. Permanecer no Senhor, ligado nele, na videira, no fluir do Espírito de Deus, naquilo que a gente olha e fala assim, puxa, falhei, Senhor. Falhei. Mas o Senhor está comigo e eu vou avançar. E olha que lindo é isso. Quando você decide viver como igreja em comunidade, você se junta a alguns irmãos e decide caminhar ao lado deles, inevitavelmente esses irmãos vão descobrir algumas falhas, alguns pontos cegos do seu comportamento, do seu caráter. Porque a proximidade vai gerar isso. E gerando esses pontos vulneráveis, você vai aprender na humildade de olhar e falar assim, meu irmão, eu errei com você, me perdoa. E o outro irmão, que viu a sua vulnerabilidade, ele vai dizer, sim, você está perdoado. Isso é ser igreja. Você percebe isso? Isso é ser igreja. Agora cuidado para que você não confunda a igreja ideal com a igreja da realidade. A igreja ideal é a igreja onde todos nós sonhamos e pensamos isso, no futuro, no amadurecimento que Deus tem transformado no nosso coração, nós vamos errar menos, porque nós somos inclinados, escute bem, a igreja ela é inclinada para a santidade, ela é chamada para a santidade. No entanto, pela natureza pecaminosa que habita nesse coraçãozinho aqui, nós também somos movidos para a obra da carne. Portanto, há um combate, há uma luta diária que eu preciso fazer morrer em mim. Paulo diz isso aos Efésios, a carta aos Efésios, façam morrer toda a natureza pecaminosa. Fazer morrer, eu já preguei isso aqui, eu acho que ano passado, é tipo matar o cachorro de fome se você tem um cachorro. Como é que eu vou fazer o meu cachorro morrer? Mas eu não quero dar um tiro, só não dar comida. Não dou comida hoje, amanhã, depois. Ele vai definhar e vai morrer, vai ou não vai? E às vezes o pecado ele vem, bate a nossa porta, e como Paulo diz, façam morrer a natureza pecaminosa de vocês, matem de fome, esgoelem, matem por inanição, não deem água, não deem pão, não deem nada. Quando chegar aquele momento, ele fala, vou falar mal, vou fofocar, vou criticar, vou emitir um juízo, não vou caminhar a segunda milha, não vou me doar no amor sacrificial, não vou. É hora de fazer morrer, de pisar e falar assim, isso aqui é a minha carne. Isso aqui não é o Espírito Santo não. Nunca foi, nunca será. Nunca será. Quando Jesus limpa os apóstolos, ele lava os pés dos apóstolos, numa atitude humilhante que era a época, humilhante, lavar os pés de alguém. Ele diz, eu estou fazendo isso aqui para que vocês façam com os outros. Não é sair lavando o pé de todo mundo, mas para que vocês se humilhem. Para que vocês entendam que no reino de Deus, vocês são servos uns dos outros. E todos servos do grande Senhor.
Como nós precisamos viver isso num tempo onde cobram de nós posturas muitas vezes que aparentemente, escute bem, aparentemente são posturas fortes, corajosas, quando na verdade é uma capa de arrogância, de presunção de que eu vou fazer. Eu faço melhor, eu canto melhor, eu falo melhor, eu faço melhor no meu trabalho, tudo. Na verdade é o coração nosso querendo aparecer. E tem uma voz de Cristo dizendo, façam morrer todas as obras carnais. Como que a gente vive isso em plenitude e consegue administrar e fazer morrer de uma maneira mais produtiva no lugar chamado corpo de Cristo, igreja? Está provado isso. Você que tem filho pequeno, você que vai ter os seus, crie os seus filhos num ambiente chamado igreja. Não é porque só ele vai ficar protegido, não é essa visão assim infantilizada. Mas ele não vai, é porque ele vai para a escola, vai chegar uma hora que ele vai trabalhar, vai chegar uma hora que ele vai ter amigos que não vão ser da igreja. No entanto, nesse ambiente chamado igreja, um ambiente saudável, hein? Procure um lugar saudável, que se prega a palavra, que tem homens e mulheres íntegros. Eles vão olhar para aqueles homens e mulheres, para aqueles jovens, e vão crescer, e eles vão apreciar isso. Porque a marca da igreja, da santidade, a marca do amor, a marca do sacrifício, essas 3 marcas são as marcas da igreja, ao longo de toda a história. Amor, sacrifício e santidade. Não existe igreja sem isso. E aí agora pense em você, porque eu sou igreja, você é igreja comigo. E o amor não é o amor esse romantizado, o amor é o amor sacrificial. Meu amor que faz assim, eu sou vulnerável mesmo. Isso aqui eu tenho esse problema. Me ajuda. É a disciplina da confissão. Meu Deus, como precisamos resgatar isso. Sabe, quem frequentava a igreja católica e fazia as suas confissões semanais, enfim, quinzenais, ia lá no confessionário, e eu fiz isso, a gente confessava o que até a gente não tinha feito, só para sair correndo e sair fora. Isso é bíblico. Não um formato esse, mas a confissão é bíblica. Quanto nós não nos confessamos entre nós, não temos a liberdade de falar, irmão, irmã, estou vivendo um problema na minha vida que, olha, tá ruim, tá duro, tá difícil, complicado, me ajuda. Já falei aqui, essa frase não é minha. Pastor conhecido meu, quem não confessa a tentação, confessa pecado, inevitavelmente. Se o cara não confessa a tentação, que ele está assim, quase caindo no precipício, depois que ele cair, ele vai ter que confessar o pecado. Não é que ele vai ter que confessar. Talvez ele tome um vulto tão grande que ele vai ter que dizer, fui eu. Como Davi, Natan chegou, fui eu que pequei. Enfim. Porque a igreja é esse ambiente de proteção. A igreja é um ambiente de proteção. Agora, cuidado, para que a igreja real não ofusque os seus olhos e você sempre esteja buscando a igreja ideal. Eu já vi nesses 25 anos, servindo a Deus, 26 esse ano aqui nessa igreja, indo em tantas igrejas, como muitos aqui, pastores, líderes, pregaram, foram e têm amigos em tantas igrejas, e essa é a graça de Deus, você ter amigos em vários lugares. Muitas pessoas perderam um movimento, olha só, o movimento, o fluxo, a corrida, aquela passada, o pace, o pessoal da corrida, porque começaram a olhar para o lado, e cadê a igreja ideal? Cadê as pessoas ideais? Puxa vida, eu pensei que seria diferente, eu pensei que todo mundo seria assim. Mas tem uma igreja real. E o primeiro a reconhecer essa igreja real deve ser cada um de nós a olhar para o espelho todas as manhãs. Eu sou a igreja real. Com as minhas vulnerabilidades, fragilidades, cada um de nós, é ou não é? Como é que eu vou cobrar do irmão, da irmã? Uma postura que eu não tenho. Como é que eu vou viver algo apenas através de uma proclamação se a minha vida não exala isso? E eu quero dizer, irmãos, nós estamos aqui, vocês que nos visitam, aqueles que já conhecem a Cristo, nós falamos de 80 anos dessa igreja, outras já fizeram 100, outras vão fazer 200, outras fizeram 30, 40, não importa. Escute bem, a nossa experiência como servo de Deus não pode estar baseada no passado. Confie apenas no amor presente, num serviço presente e numa obra presente. Vou repetir, não fique sustentado naquilo que você fez no passado, porque eu já servi na igreja isso, porque tem o meu nome lá no hall de membros de 1968, porque eu fiz aquele evangelismo, glória a Deus, aleluia. Confie apenas no amor presente, num serviço presente, numa devoção presente. É a mesma coisa que eu falar para a Adriana e falar assim para ela, eu disse isso para ela hoje.
Ah, eu te amava tanto há 20 anos atrás. Ó, tá, mas e o amor presente? Que vai me levar para outro estágio, outra temporada na minha vida, cadê? Ah, não sei, eu tenho um amor lá atrás. Ah, mas eu te dei aquele presente. Nós celebramos a bodas disso, tá? Mas cadê o amor presente? Agora vamos transpor para a igreja? Ah, mas eu servi, toquei no louvor em 1978, lá com o Jimi Hendrix. Fiz evangelismo em 80 e pouco, com o Billy Graham, não sei o que. Beleza, show. Tá registrado no céu, memorial. Eu não estou brincando, não, é verdade. Tá, mas cadê o serviço presente? A igreja é movimento. A igreja é movimento. Sabe, 3 coisas, eu quero colocar 3 coisas para vocês aqui, que o John Stott fala no livro dele, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, e ele fala de 3 buscas que o mundo faz nos dias de hoje. Escute bem, 3 buscas que o mundo faz. A primeira é transcendência, para ver o papel seu e meu da igreja. Transcendência, o que é transcendente? Aquilo que está além da nossa realidade aqui, material, para resumir. O homem busca algo além dele. Gente, desde lá, de milhares de anos atrás. O cara olhava para o céu, estrelas, lua, filósofos, para onde a gente vai? Meu Deus, isso, transcendência. Eclesiastes 3, Deus fez tudo certo no tempo apropriado e colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. Deus coloca no coração do homem o desejo pelo transcendente. A coisa mais terrível é você falar com uma pessoa quando ela olha para a vida dela e apenas a vida dela é uma segunda-feira onde ela vai trabalhar, vai pagar um boleto, na terça-feira pagar outro boleto, na quarta outro boleto e na quinta, e vai. O mundo busca transcendência, você concorda comigo? Transcendência. As pessoas querem assim, me dá alguma coisa para sair dessa angústia. Ei, as seitas têm crescido de maneira assustadora, principalmente depois da pandemia. Porque muitas dessas seitas, e algumas que usam alguns alucinógenos, a ayahuasca, enfim, o Santo Daime, por exemplo, que eu conheço um pouco mais, algumas pessoas que frequentam, eles vão lá e tomam, fazem um ritual do Santo Daime, e eles tomam aquele chá, aquela erva, e aquela erva é absolutamente alucinógena. Ela traz um turbilhão na cabeça da pessoa. Ela tem alucinações, ou seja, a pessoa diz assim, eu quero sair dessa realidade, eu não aguento mais o meu casamento, a minha vida, o meu filho, o meu trabalho, não aguento mais, não me aguento. Então toma esse chá aqui, puf. Só que depois ela vai ter que voltar. Ei, acorda. Acabou o efeito do chá, acorda. Todos buscam por transcendência. Segunda busca da humanidade, e cada vez mais esses dias, significado. As pessoas querem olhar para a vida delas e falar assim, tá, eu me encaixo aonde? Onde eu me encaixo nesse time que vocês estão montando aí? Eu jogo aonde? Que posição? Onde eu me encaixo? Onde que eu me encaixo? Significado. As pessoas olham para elas mesmas dizendo assim, tá, a minha vida foi criada para o quê? E olha que interessante, a gente aprendeu isso na escola, na faculdade, né? As 3 perguntas básicas, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Lembra disso? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Tá errado. Isso eu aprendi com o pastor lá no ano passado, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, filósofo, meu amigo, doutor lá do... Doutor mesmo, doutor em filosofia lá no Rio Grande do Norte. Fui num congresso lá dizendo assim, não. A natureza da realidade, ela está fundamentada na identidade de Deus. Eu explico. A natureza da nossa realidade não é primeiro assim, quem eu sou. Porque daí quando se pergunta para um jovem hoje, quem ele é? Ele vai dizer assim, nem sei. Não sei se sou menino, uma árvore, um camundongo, não sei, um carro, sei lá. Parece loucura. Mas hoje se diz isso. A natureza da realidade está fundamentada na identidade de Deus. Então, portanto, de eu vim. Gênesis 1:1. Deus criou os céus e a terra. O Senhor, o Deus dos céus, criou os céus e a terra. E na construção da criação, no dia 6º, Ele cria o homem. Portanto, eu nasço. Eu não venho para esse mundo de qualquer maneira. Olha a diferença que isso faz. A minha natureza da minha realidade é em Cristo. Paulo fala aos Colossenses assim, a vida de vocês é Cristo. A vida de vocês é Cristo. Ou seja, o significado da vida de vocês é Jesus. Sabe quando a pessoa, e a gente já viu filme de romance, quem gosta, já viu muito mais do que eu. E aí,
Um mocinho fala para mocinho, uma mocinha fala para mocinho, você é a minha vida. Não tem nada de errado nisso. Se você fala para sua esposa, para seu esposo, namorado, você é a minha vida, não tem nada de errado. Eu entendo o contexto onde você diz. Agora, se faltar um namorado, se faltar um marido, quando faltar um marido eu digo, se um e o outro sempre vão um antes do outro, a regra é essa, a maioria das vezes. Quem nos sustenta nos dias de luto e nos dias por vir? O marido não está mais aqui. A esposa não está mais aqui. Aquele namorado não está mais aqui. O meu trabalho, aquele que era a minha vida, que eu achava que era a minha vida, que se eu perdesse aquele trabalho eu ia morrer, não está mais aqui. Aí eu olho, se eu tiver enraizado nele, se eu for um ramo ligado à videira, eu vou dizer, Cristo é a minha vida. Portanto, eu tenho como prosseguir. Eu tenho como avançar. Eu tenho como olhar com esperança para os dias que vão se apresentar ali na frente. Cristo é a minha vida. Significado, as pessoas estão absolutamente enlouquecidas, dizendo assim, me diz para que eu vim. E olha o papel da igreja. Olha aqui, vê se o evangelho não encaixa nisso. E o último, transcendência, significado, e as pessoas têm uma busca por comunidade. Tem um livro, A Flecha de Apolo, de um dos grandes escritores americanos, um dos 100 maiores escritores americanos que a Times falou depois da pandemia. Ele escreveu um livro, A Flecha de Apolo, as consequências no coração, ou na parte emocional pós-pandemia. Ele escreveu falando sobre como as pessoas estão vivendo hoje, pós-pandemia. Ele disse que em 2024, só no ano que vem, na avaliação dele, nós estaremos num movimento pós-pandemia. Ou seja, ainda a gente está meio que a pandemia segurando a gente assim de alguma maneira. Aí ele diz que nesses anos da pandemia, pós-pandemia, cada vez mais as pessoas estão buscando por comunidades. É ou não é? É a comunidade do pessoal que corre na rua. É a comunidade dos caras de bicicleta. É a comunidade dos caras que come pizza toda sexta-feira. Tem essa também. É a comunidade dos caras que jogam bola. É a comunidade. Ou seja, lembra que eu falei da comunhão, como Deus criou o homem? O homem quer estar do lado do outro. Vamos escalar, vamos fazer um rapel, vamos fazer uma trilha, vamos fazer alguma coisa. Comunidade. O homem precisa de comunidade. O homem não é uma ilha, não vive sozinho. 3 necessidades do homem atual: transcendência, significado e desejo e busca por comunidade. Isso pode ter em vários lugares. Agora tem algo que só tem na igreja. Não tem em lugar nenhum. Porque isso pode ter num clube. Concorda comigo? Um clube pode ter isso. Um clube de pé não pode ter uma visão de transcendência, significado, mas estão em comunidade. Agora a igreja tem, escute bem, a igreja tem uma visão de transcendência porque a palavra do Senhor diz que aqueles que morrerem em Cristo, mesmo que estando mortos, eles ressuscitarão no último dia. Quando nós aceitamos Jesus, a gente sabe que a nossa vida não termina aqui, como Paulo diz, a minha vida não é apenas a mísera contagem de um dia depois do outro. Eu sei que o Senhor me guarda e vai me proteger até o dia da volta dele, a parousia, a volta dele. Eu não sei quando ele vai voltar. Aí dá um terremoto agora no Marrocos. Várias pessoas, meu Deus, ele está voltando. Ele já está voltando. A gente não sabe como, mas ele está voltando. Pouco importa se ele vai voltar daqui um dia, ou daqui a 100 anos, 200 anos, para aqueles que estão vigilantes, enraizados, ligados na videira. Percebe isso? Cuidado, esse é um alerta. Porque ele mesmo diz, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, tudo que vocês pedirem ao Pai, vocês vão receber. Mas não é tudo, não é uma varinha. É tudo conforme a vontade dele. Agora, olha o poder disso. Se vocês estiverem em mim, ouvindo a minha voz, atentos, tirando de fora os ruídos, a obra maligna, tudo que vocês pedirem, eu vou cumprir. Sabe qual é o quarto elemento que só a igreja tem? Missão. A igreja tem missão. Um clube. O pessoal que se reúne no final de semana para dar tiro, clube de tiro. A missão deles é dar tiro ali. A missão do pessoal é correr. Agora, a única instituição que tem uma missão que toca a eternidade é a igreja. É a igreja. É a única que pode falar para uma mãe, para um pai, desesperado porque o filho está se mutilando, dizer assim, há esperança para esse jovem, vamos orar por ele. Eu não tenho mais esperança, e a mãe declara isso, e pai, quantos passam por isso? Alguns chegam até nós. Aí você olha e fala para aquela mãe estruturada, completamente no fundo do poço, e ela diz, não há mais esperança, é você, a igreja, a missão da igreja
é fazer com que a eternidade ela seja alcançada e trazida para o presente. O reino dos céus na terra. Aí você olha no olho daquela mãe e diz assim, sim, há esperança para a senhora. Não sou eu que estou dizendo, não. Não é o meu poder, não é a minha capa, não é o super-homem. Não. É Cristo Jesus. Ele é a esperança na sua casa. Vamos orar. O que nós vamos fazer? Vamos orar em primeiro lugar, vamos orar. Gente do céu, Deus não precisa de processos. Nós estamos cheios de processos. Deus precisa de homens que atentem aos processos de Deus. O que Deus tem procurado nessa geração, como Jonathan Edwards disse há 300 anos atrás. Ele falou há 300 anos atrás isso, mais ou menos. 1790 e pouco. 80 e pouco. Ele disse que Deus, ele sempre começou com homens e mulheres, estou falando geral. Deus sempre começou com pessoas. Sempre. Quando ele chamou Abraão, ele chama Abraão e uma família. Vamos começar através de você, o meu povo. Eu serei o Deus de vocês, vocês serão o meu povo. Quando ele destrói a humanidade, ele chama Noé, fala assim, esquece o processo, vocês vão fazer um altar, depois que recomeçar, vocês são a primeira família. Construam e sigam. Vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. É essa aliança que Deus quer até hoje. Não é assim, ele é o Deus do pastor, é o Deus daquele... Não. É o meu Deus, eu me aposto dele. É o meu Deus com o qual eu tenho um relacionamento todos os dias. Passo a ouvi-lo. Entendo que a minha caminhada, ela só faz sentido se eu estou num ambiente chamado igreja. Igreja. Comunidade. A nossa natureza da realidade, da comunhão, é aquela descrita em Atos 2, 42 e 47. E eles perseveravam unânimes na oração, no ensino dos apóstolos e no partir do pão. Todos os dias, de casa em casa, eles se visitavam, repartiam, vendiam as suas propriedades, repartiam com aqueles que não tinham, com que comeram ou não tinham. Todos eles tinham projetos, estou parafraseando, em comum. Eles viviam em comunhão, em unidade, e o Senhor acrescentava a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Havia um mover, um fluir da igreja. E cuidado para que você não diga assim, pastor, mas isso aí foi lá no início, é o mesmo Espírito. É o mesmo Deus, ontem, hoje e será sempre. Eles estavam juntos na comunhão, no partir do pão, no ensino dos apóstolos, na oração. A igreja precisa voltar a orar. A igreja precisa voltar a ter a comunhão. E quando eu digo igreja, não é só a nossa igreja, não, é a igreja na cidade. E eu me permito dizer isso com a graça de Deus e com todo o peso que Deus traz no meu coração, porque hoje eu estou como presidente do Conselho de Pastores e tenho falado com muitos pastores aqui da região, muita gente. E todos eles com os quais eu tenho falado, eu tenho dito, pelo amor de Deus, está batendo no teu coração, irmão? Pastor, nós temos que orar. A coisa está ficando feia. Nós temos que orar, clamar, alinhar os céus. O que o Senhor está querendo de nós? Orar. A igreja, só a igreja tem a missão que toca a eternidade. Um clube pode fazer muitas coisas, um projeto social. Agora, nós estamos com nossos irmãos lá em Lajeado, Mussum, Roca Salles. A gente estava lá perto, lá, os gaúchos, agora final de semana. Faça a sua doação, vá lá no ginásio municipal de esporte, se você puder. Todos podem, né? Se você puder, não, todos podem. Quem que não pode levar lá 1 litro de leite, um fardo de água, uma fralda que eles estão precisando, absorventes, enfim, você pode levar. Eles precisam muito, são milhares de pessoas, milhares. Vão lá se movimentando, tá o Almir, tá o pessoal tudo lá. Mas tá a igreja, eu recebi um áudio semana passada do pastor Paulo, mandou um para mim, eu recebi de um outro também, pastor, lá de Lajeado também, falando, irmãos, nós estamos aqui na oração, uma batalha, uma guerra. É como se houvesse assim um peso. Ele está falando especialmente ali de Lajeado, né? Um peso. E não foi a mais afetada. Ali foi Mussum que morreram mais gente, né? Mais pessoas. Um peso. Você passa na rua, uma tristeza. Não seria por menos, né? Casas destruídas, sem esperança. As pessoas chorando a perda de um familiar. A perda de tudo que construíram na vida. E às vezes é pouquinha coisa, mas perderam tudo. Então você vai passando. Você vai sentindo peso. E aí a igreja tem que orar para nos abastecer com força, com fé, para a gente chegar na casa de uma senhora, que de repente perdeu o filho, do marido perdeu a esposa, da mãe que perdeu o filho, e dizer, a esperança para a senhora. Em Jesus Cristo há esperança. Nós somos a igreja, estamos vindo aqui abençoar a senhora. De que placa? Nós somos a igreja. Nós vamos abraçar a senhora aqui. Nós estamos trazendo ali sim comida, água, mas isso, e daí a gente vai reconstruir a casa, mas nós estamos aqui para dar o que nós temos. Ei, quando Pedro, na porta, e ele é
tomado, e a palavra diz que chega um aleijado e diz para ele: olha, você pode me dar um troco, alguma coisa? Pedro não tinha dinheiro. Pedro não era rico, eles não eram ricos. Mas ele diz: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, vai. E aquele homem não foi apenas curado, ele foi salvo. De repente nós não temos prata e ouro hoje na igreja, e quando eu digo prata e ouro, eu nem estou falando de recursos financeiros, porque nós somos, escute bem, esse é um dado, nós somos, nos últimos 100 anos, a igreja, eu digo a igreja no geral, a igreja mais rica da história do Brasil. Nunca as igrejas tiveram tanto dinheiro, nunca. Você pode falar: pastor, eu conheço um pastor que está lutando para pagar um aluguel. Não estou falando, estou falando no geral, pesquisa geral. Nós nunca tivemos tanto dinheiro como igreja. Ou seja, há um sinal aí, concorda comigo? Esse dinheiro é para quem? É para ir? É para nós? Ou é para manifestar o reino? Para fazer com que o reino faça... Igreja, permanência. Se você está na igreja há tantos anos, você permanece em Cristo, amém. Eu quero, no amor, na graça, exortar você e dizer que se você não tem uma missão, e se essa missão não é a sua missão de vida, você não entendeu ainda o que é ser igreja. Se a sua missão não é a missão de Deus na terra, de levar o Cristo vivo às pessoas, e se você tem outras missões que estão à frente dessa missão, é necessário você repensar, pedir perdão a Deus, se reconciliar com Ele. Lembre-se, permanecer nele, Ele em nós, não é frequentar um local. Igreja nenhuma salva ninguém, você sabe disso. Quem salva é Cristo. Ah, pastor, então não precisa da igreja? Não vou repetir o que eu falei nos últimos 30 minutos. A igreja é o corpo de Cristo, a gente celebra. Como a igreja celebra, a igreja revela no que ela crê no mundo. Se uma pessoa chegasse aqui há 40 minutos atrás, visse as meninas dançando aqui, celebrando, a gente batendo palmo, o que ela ia pensar? Nunca foi numa igreja evangélica, você não entra aqui. Ela teria, obviamente, várias conclusões, mas uma delas, uma, eu tenho certeza. Eles são felizes. Tem criança ali na frente dançando, sem criança na frente tem vida. De repente uns já começam a mexer o pezinho na última música. Como nós celebramos, nós revelamos aquilo que cremos. Se a gente celebra o evangelho meio a boca e olha e fala assim: o evangelho para mim é domingo, o evangelho é domingo. Agora, se eu celebro o evangelho na segunda, lá no trabalho, na hora do perrengue, na hora da dificuldade, e eu celebro, lembra que eu falei da vulnerabilidade? Eu não celebro cantando, mas eu celebro: o Senhor está transformando meu coração, está me fazendo mais santo, mais comprometido, o Senhor está tirando as mazelas do meu coração, o Senhor está fazendo, ao invés de eu reclamar, eu orar, ao invés de eu ficar falando, eu vou calar minha boca e vou ouvir a voz do Senhor. Eu estou sendo transformado, a missão está ocorrendo. Se essa missão não toma o nosso coração, nós vamos voltar e falar: Senhor, nós dependemos de Ti. Precisamos de Ti urgentemente. E eu quero dizer para você com uma palavra de esperança, porque hoje é uma noite de esperança. Amém? Estamos vivos. Eu preguei isso há 4 domingos atrás, uma frase dos judeus: tentaram nos matar, sobrevivemos, vamos comer. É assim que ele celebra. Tentaram nos matar, sobrevivemos, vamos comer, vamos celebrar. 80 anos, tantas vidas, histórias. Agora está conosco aqui. Essa missão é minha e sua. O povo está buscando transcendência, significado e estar em comunidade. Tudo que a igreja vive e oferece. Só que a igreja tem o 4º elemento, a missão. A igreja tem a missão. A igreja aponta para a eternidade. A igreja colhe. A igreja, sabe, isso é sensacional. E eu termino aqui dizendo que nós estamos no Setembro Amarelo. Amém? Isso é o Setembro Amarelo. Todos os meses no Brasil tem uma alusão, uma identificação, algum tipo de causa. O Setembro Amarelo é o setembro onde a gente fala sobre o suicídio. Ora. Não, isso não é falado na mídia. Claro que não. Eles não vão orar. Eles vão trabalhar em cima das perspectivas que eles têm. Conscientização, isso, aquilo. E nós precisamos orar. Nós estávamos aí, Adriana, lá no retiro, e à disposição do salão eram mesas onde nós estávamos sentados com outras pessoas. Tinha um casal jovem, lá no interior do Paraná, e eles estavam ali conosco e ficaram, e a gente percebia no rosto daquele jovem casal um peso, ali nos primeiros dias, conversando, pá. Dá para ver pela feição da moça que ela não era brasileira, depois da fala dela. Então eu imaginei que ela é venezuelana, na verdade ela é peruana.
sotaque da Cláudia, lembra da Cláudia do Valtão? Muito parecida com a Cláudia do Valtão. E essa moça, e aí conversamos, aí nos dias que a gente estava ali, a hora da refeição era tudo muito em silêncio, a gente sentou, vamos sentar, e eles sentaram conosco, ficamos conversando, comendo, enfim. E aí eles começaram a trazer algumas coisas da vida deles, casados há 2 anos, enfim, numa igreja, uma luta, plantando uma igreja no interior, aquela coisa. Uau, e eu falando, e aquilo me dá um ânimo, porque eu falei, a obra está continuando, jovens, plantando. E ele começou a abrir algumas coisas para mim, começou a falar, e aí a Adriana falando com a moça, e aí já marcamos, e eu conversei com ele, ele falou, puxa vida, eu nem falei com ela. Ele me puxou no canto e falou assim, eu nem falei com ela mais, nos últimos 2 meses, só estou pensando em tirar minha vida. Aí eu falei, é sério? Eu falei para ele, segurei ele, abracei ele assim, segurei e falei assim, vamos orar. A dificuldade dele para me abraçar, eu puxei ele, abracei, apertei ele aqui, esse braço dele não veio. Puxei ele, abracei, meu tamanho um pouquinho mais alto, abracei ele. Orei, liberei a palavra na vida dele. Assim, Deus vai guardar tua mente, teu coração. Segunda-feira eu te ligo, nós vamos marcar um call, uma reunião online. Nós vamos estar juntos, eu vou te acompanhar. Você não vai ficar sozinho, não. Daí eu conto tudo pra ti que está acontecendo. Casado há 2 anos, plantando uma igreja. E a esposa não sabe. Nos últimos 2 meses, ele só tem pensado em tirar a vida dele. O que eu fiz ali? Nada e tudo. Nada. Porque não fui eu. Tudo. Porque eu só me dispus a ouvir o que Deus estava falando naquele momento. Só isso. Sabe o que eu estou falando de Setembro Amarelo? Ei, escute bem. Escute bem. Às vezes a gente limita e diz assim, pastor, vou convidar uma pessoa para ir na igreja, ninguém quer virar crente. Ei! Cara, para com essa bobiça, como dizia o pessoal do passado. Para. 80%, Instituto Haggai, vimos ali a pesquisa, 80% das pessoas que se convertem são com base em relacionamento. 29,9% relacionamento amigo e 48 pontos não sei o que lá, família. Ou seja, relacionamento é que transforma. Não é chamar a pessoa para ir para a igreja, é chamar para ir no churrasco, para ir no jogo, para ir não sei o que lá, mas com uma visão de uma missão. Eu não vou comer churrasco 30 anos e não vou apresentar Jesus para a pessoa, concorda comigo? E a pessoa buscando por transcendência, ela sai da minha casa e vai lá tomar um chá de ayahuasca lá, porque eu posso, mas eu preciso estar ouvindo Deus, permanecer. Eu tenho que ser a videira e o ramo tem que estar ligado. Ligado. Não pode ser uma coisa assim, sabe, alienígena. Não, ligado. É o clamor do Espírito para a nossa geração, queridos. Ligados, por favor, ligue-se a Deus. Urgentemente, por você, pela sua família, pela missão que você carrega no coração, no peito. Só abre os olhos. Eu só abri os olhos, eu e a Adriana, para esse casal, só abrimos os olhos. Não sabe de muita coisa, não, só abrir os olhos do Espírito. É agora, eu estou agindo ali junto a mim. Fum. Só abre os olhos. Por favor, permaneça. Fique de pé, vamos orar.